Hoje eu quero começar aqui com uma frase de João Sartre, em que ele diz assim: não é sobre o que fizeram com você, mas sim o que você faz com aquilo que fizeram com você. Eu amo essa frase e eu acho que essa frase pode levar a gente para lugares muito ricos e de grande crescimento e de grande evolução. E por que eu quis trazer ela para vocês hoje? Principalmente porque algo aconteceu comigo aí, né? Logo depois desse fechamento dos eclipses de Touro e Escorpião e que me fez refletir muito sobre isso. Eu lembro muito, quando eu fiz minha formação em constelação familiar, tinha uma menina lá que ela foi abusada durante toda a infância dela, pelo pai, pelo tio, pelas figuras masculinas. E aí ela foi atrás de buscar a cura, de entender o que tinha acontecido, para que aquilo tinha acontecido com ela. Caiu, né, depois também na formação de constelação, e hoje ela é uma sexóloga assim incrível que faz trabalho com tantra, com pessoas que foram abusadas. E ela é uma pessoa que durante a minha formação me chamou muita atenção, porque em nenhum momento ela se colocou numa postura vitimista e sofredora perante aqueles fatos, né, que aconteceram com ela. É claro que ali tem a dor dela e é com certeza a maior dor dela, mas o que ela buscou fazer foi o quê? Transformar aquilo que fizeram com ela em algo que pudesse ser algo a ser oferecido como cura para as outras pessoas. Tanto que foi o caminho que ela escolheu de atuar como sexóloga, trabalhar com tantra e proporcionar aí toda essa cura a nível sexual com outras pessoas que também passaram mesmo. E eu acho que essa história representa para mim muito o que essa frase do Sartre quer dizer pra gente, né? Que a diferença é exatamente essa, não é o que fizeram comigo, mas o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. E aqui, inclusive, tem outro exemplo que ele dá para explicar, inclusive, essa situação, que é de irmãos gêmeos que tiveram na sua infância um pai que era alcoólatra, que traía a mãe, que não ficava em casa, que era muito autoritário, que batia nos filhos. E aí, um dos irmãos gêmeos, tá? Um dos irmãos, ele se tornou uma pessoa alcoólatra, que traía a esposa, que batia nos filhos, que era super autoritário. E quando perguntaram para ele por que ele era assim, ele falava assim: ué, eu tive um pai que era alcoólatra, que traía minha mãe, que ficava batendo em mim. Como é que você quer que eu faça diferente? Se foi isso que eu vi, que fizeram comigo, então não tem como eu ser diferente disso, né? É exatamente isso que eu faço. Sou alcoólatra, traio a minha esposa, bato nos meus filhos, porque foi o que aconteceu comigo. E aí, quando iam para outro irmão, aquele outro irmão era um cara super bem sucedido na vida, tinha uma família que tratava muito bem os filhos, muito respeitoso, tinha muito amor, muita lealdade perante a esposa. Bom, e aí perguntaram exatamente para esse outro irmão o que tinha levado ele a ser assim com os filhos, na vida, né, com a esposa. E ele falou assim: meu pai, que era um alcoólatra, que traía minha mãe, que batia em mim e no meu irmão. Ou seja, não tinha outra opção para mim se não pegar tudo isso que eu vivi de dor, de sofrimento e transformar em cura, para tratar os meus filhos melhor, para ser um melhor pai, para tratar a minha esposa com lealdade, com amor, para conseguir conquistar as minhas coisinhas profissionais. Ou seja, o que temos aqui, né? Irmãos gêmeos que vivenciaram exatamente o mesmo pai alcoólatra, traidor, abusador, autoritário que batia neles, mas o que cada um fez com o que fizeram com eles foi completamente diferente. E essa é uma reflexão que eu acho que ela vem aí em continuação, né, esse último vídeo que eu fiz, inclusive, recentemente falando do sofrimento, que é para a gente tentar tirar um pouco os nossos óculos, né, que é dessa postura mais infantil, mais vitimista, das situações desafiadoras que a gente passa, e se colocar num lugar de fazer a pergunta certa. Para que isso acontecendo comigo? Né? Por exemplo, no caso desses irmãos gêmeos, para que
eu me coloco, a vida, né? Eu escolho enquanto espírito, nessa perspectiva que a gente está alinhado com tudo, para que eu vivencio uma educação familiar assim? Para que eu vivencio o alcoolismo? Para que eu vivencio o autoritarismo? Para que eu vivencio essa relação? Tem algo de aprendizado por trás de toda a nossa dor. Aqui exatamente onde nos separa esse lugar de que somos vítimas da vida, estamos fadados ao sofrimento, para um outro lugar que nos coloca como criadores da nossa realidade, e essa coisa de que a dor muitas vezes é exatamente essa mola propulsora para a gente desenvolver os recursos, as virtudes e as habilidades que a gente necessita para cumprir o nosso caminho. Eu trouxe aqui para vocês, né? Falei que esse assunto estava vivo dentro de mim, principalmente por um ocorrido que me veio recentemente. Eu vou compartilhar com vocês, principalmente porque esse é uma das minhas filosofias, né, de através da minha experiência, que eu possa inspirar outras pessoas. Para quem me acompanha aqui um pouquinho, sabe que a minha formação é educação física, então há 7 anos atrás, depois que eu já estava formada há 3 anos, eu abri um estúdio de personal em São Paulo, porque eu queria colocar dentro do meu estúdio lá todas as filosofias que eu acreditava. Eu já estava trabalhando com autoconhecimento, espiritualidade, então eu tinha a parte de cuidado com o corpo, eu tinha a parte de cuidado com a mente, tinha a parte de cuidado com a alma. Abri meu estúdio do jeito que eu imaginava, tinha os meus aparelhos da educação física do jeito que eu queria, tinha minha salinha de meditação, tinha ali as práticas de terapias, já colocava, tinha tarô, tinha diksha, reiki, enfim. Fiz toda a harmonização do ambiente e o meu estúdio, ele teve vida longa de quase 7 meses. E então eu tive que fechar. Por qual motivo? Tinha feito todo o planejamento com uma consultora financeira, mas na prática, literalmente, não coloquei o planejamento financeiro para vigorar, né? Essa minha ânsia de fazer o meu sonho acontecer, deu aí uns passinhos maiores do que a minha perna na época. E em 7 meses, assim, por uma conta lógica de não querer que me endividar e me colocar em bolas de neve sem fim, fiz essa opção por fechar as portas. E naquele momento, eu lembro muito, né, e eu revisitei esse lugar agora com a chegada desse eclipse em Touro, que foi um lugar em que eu disse assim, olha, se eu não sou capaz nem de realizar meus sonhos, então o que eu vim aqui fazer da vida? E aí, descubro eu, neste momento lindo e auspicioso de um fechamento das energias de Touro e Escorpião, que venho há 7 anos ressentida comigo mesma, ressentida com Deus. E o que é isso? Degladiando e brigando com Deus e brigando comigo mesma. Claro que de uma forma muito inconsciente tudo isso se instalou dentro de mim, mas existia um fundo do motivo pelo qual muitas das sabotagens que eu vim criando para mim ao longo desses 7 anos tinham uma raiz. E a raiz era esse ressentimento, né? Esse ressentimento talvez com o Criador que naquele momento não me permitiu que realizasse o meu sonho. Um ressentimento e uma briga comigo mesma por não ter sido capaz de fazer acontecer o meu sonho. E aí venho aí há 7 anos então lidando com tudo isso e chego no ápice agora, nesse momento que vamos olhar para as dores escorpianinas, não é mesmo? Para as nossas águas escuras, congeladas, lá no congelador da nossa cozinha, e ter coragem de olhar para elas. E foi quando exatamente me veio essa reflexão, caramba, né? O que estou fazendo com o que aconteceu comigo? Que é a grande sacada. Então, não é sobre o meu estúdio ter fechado. Não é só... Olha, eu até tô falando aqui com vocês, vai passando um filme na minha cabeça, né? Mas, enfim, não é sobre eu ter fechado com 7 meses. Não é um sonho que não se realizou, não é isso. Mas o que eu vinha fazendo com aquilo que me aconteceu? Então é claro que esses 7 anos aí que se passaram, eles me trouxeram muita transformação,
foi exatamente isso ter acontecido na minha vida, que eu falo que eu fui resgatada pela natureza, que foi quando eu me deparei com a filosofia do xamanismo, foi quando eu comecei a me aprofundar nas práticas de autoconhecimento e de espiritualidade e passei aí praticamente 7 anos fazendo todos os cursos que vocês podem imaginar, praticando, frequentando retiros, tendo momentos de isolamento, né, para fazer, enfim, minhas conexões. E claro, é o que me trouxe aqui até hoje, mas ao mesmo tempo existia essa parte minha que ainda estava ressentida com aquilo que aconteceu. E claro, que manifestava na minha vida todas as minhas sabotagens, essa coisa de muitas vezes não sentir confiança em mim mesma, porque achei que lá atrás, né, fiquei com essa briga. E isso quis trazer essa reflexão para nós aqui exatamente por esse motivo. O quanto você aí, de repente, está preso numa situação que te ocorreu e que você não conseguiu ainda olhar com outros olhos e transformar ela exatamente nesse potencial de força e de te transformar e te empurrar para a vida que aquela situação dolorosa aconteceu com você. Então é claro que hoje eu vejo assim, né, muito sobre estrutura, sobre planejamento, sobre organização, sobre maturidade. Naquela época, imagina, meu único desejo era ter o meu estúdio, né, e poder servir para as pessoas do jeito que eu acreditava que tinha que ser. E não que eu não tenha isso hoje, porque isso é exatamente a minha filosofia de vida. Poder estar aqui e falar sobre cuidado da tríade, corpo, mente e alma, falar sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. Mas assim, o que é esse lugar estruturado que a vida falou assim para mim? Ó, você tem que aprender sobre isso. Estrutura, organização, planejamento, não à toa, a gente tem um nó do norte em Capricórnio, né? Então, para quem já, os astrologuês aí da vida vão entender um pouquinho sobre isso, meu nó do norte, minha missão de vida, minha cabeça do dragão, ela está em Capricórnio, ou seja, o meu grande aprendizado nessa vida é essa cabra que com persistência, com estrutura, com planejamento, ela sobe até o topo da montanha e ela acende a luz. Então, assim, será que tudo isso não me acontece, né? Para que, primeiro, eu pudesse mergulhar nesse interno meu, nesse meu interior, e, enfim, poder estudar tudo que eu estudei até hoje, mergulhar nesses conhecimentos que se talvez, quiçá o meu estúdio não tivesse fechado, talvez eu não teria vivido tudo o que vivi, encontrado todas as filosofias que encontrei, vivenciado todos os mergulhos internos que eu vivi. Talvez isso não teria acontecido. Então, será que essa dor que me acontece, que foi muito forte, eu fiquei relembrando na época, gente, eu não consegui tá lá no dia para fazer a vistoria do espaço, entregar as chaves para o proprietário e assinar ali o contrato de encerramento. Tive que pedir para o meu pai fazer aquilo para mim, porque a sensação que eu tinha é que se eu vivisse aquilo, eu ia sucumbir à minha dor, eu ia morrer, eu nunca mais ia levantar dali, né? Eu lembro de estar carregando meus equipamentos para dentro da casa da minha mãe, assim, para ficar pensando, meu Deus, mas meus aparelhos nem foram usados direito, né? Parece que eles acabaram de sair da fábrica. Mas, e eu tinha essa sensação, nossa, eu vivi raiva, eu lembro de ter falado que na época eu ia fazer intercâmbio, ia fazer qualquer coisa da vida, porque esse meu sonho não tinha sido realizado, então, o que eu ia fazer da minha vida, né? Então, acho que naquele momento eu coloquei ali minha bandeirinha na lua e cravei essa minha briga comigo mesma, com Deus, com a vida, com o universo. Por que eu tô contando tudo isso? Para de alguma forma, se isso tocar o seu coração, se te inspirar, para que veja se você se conecta, né? De repente, será que tem uma situação que aconteceu na sua vida? Sei lá, um relacionamento abusivo, uma mãe narcisista, um pai alcoólatra, né? Apanhou, teve um estupro, um abuso a nível sexual, qualquer que seja, de repente, a situação de dor que você atravessou na sua vida, que passou por você, se não é interessante que você vá fazer um resgate nisso e de repente se colocar à disposição para olhar isso com outros olhos, sabe? Para olhar isso como uma forma da vida, e eu falo isso sempre, aqui nesse planeta Terra, pelo menos por enquanto, nós ainda escolhemos aprender pela dor. Ainda é muito pela dor que saímos da inércia, que saímos de uma situação
muito desafiador, é quando aquela dor ela chega no nosso osso, que ela rompe, né, a nossa carne, assim, que a gente vai falar assim, opa, peraí, preciso sair daqui. É quase ainda como se nessa dimensão escolhemos a dor como uma mola propulsora para nos elevar ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento espiritual, ao nosso desenvolvimento material. Então a gente ainda escolhe aqui esse recurso, então que possamos olhar para ele com novos olhos. É muito sobre isso que eu venho falando. O eixo também, quando a gente está trabalhando, né, mais uma vez retomo aqui a dizer, esse Saturno em Peixes, ele tem essa coisa da compaixão para com as nossas dores. Então, peraí, não à toa isso aconteceu comigo. E o que eu ganho se eu fico alimentando aqui, né? O que eu ganharia se eu ficasse alimentando a minha postura, né? De briga com Deus, de ressentida comigo mesmo? O que eu tô ganhando com aquilo? Essa é uma reflexão. Será que eu tô ganhando a atenção das outras pessoas? Será que quando eu fico nessa postura, né, de sofredora, de que olha como a minha vida, né, será que eu tô ganhando a atenção das pessoas? Será que eu tô querendo que as pessoas venham? Porque sempre que não soltamos do sofrimento, temos algo que estamos ganhando com ele. Sempre que nos colocamos nessa postura infantil, é porque estamos ganhando algo com isso. Mas do outro lado, o que eu ganho se eu uso a minha dor como essa fonte, né, como essa mola que me empurra para o meu crescimento? Então, o que eu ganho quando eu, Aline, me rendo? E me rendo a quem? Me rendo a Deus e principalmente me rendo a mim mesma. Porque se sou feita à imagem e semelhança de Deus, então estar ressentida com Deus não é exatamente a mesma coisa que estar ressentida comigo mesma? E me render a Deus não é a mesma coisa que me render a mim mesma? A parar de lutar contra mim mesma. Nesse meu processo de cura, eu lembro que na minha visualização, a sensação que eu tinha é como se eu estivesse num ringue de batalha bem medieval. E eu caí assim no chão, soltando as minhas armaduras e falando assim, olha, bandeira branca. Sabe assim, ó, eu realmente, soltei tudo, não quero mais, não quero mais brigar comigo, não quero mais lutar comigo, sabe? Quero olhar lá para trás e falar assim, peraí, onde que estão minhas virtudes por ter feito isso? Pô, eu tinha 23 anos, uma recém-formada, e fui atrás, fiz tudo que eu queria que acontecesse do meu jeito, com as minhas próprias mãos, com apoio sim de família, apoio dos meus amigos, mas eu fiz. Então, peraí, se aquela Aline de 22 anos, com a imaturidade que ela tinha, com a falta de planejamento que ela tinha, com a falta de organização que ela tinha, fez tudo o que ela fez, onde será que essa Aline que está aqui hoje é capaz de fazer? Com todo o material, com toda a bagagem que eu fui adquirindo e construindo ao longo desse tempo, será que não tem uma potência elevada a sei lá que grau aqui, depois de ter passado por tudo isso? Né? Será que essa rendição não é também um resgate a algo dali, alguma essência dali que precisava ser refinada, né? Que precisava ser um pouquinho mais trabalhada alquimicamente para chegar numa potência maior? Quase como um feitiço, né? Que como aprendiz de feiticeiro, muitas vezes a gente vai explodir o nosso laboratório, depois que a gente se sobe de cargo e vira real um feiticeiro assim bem, né? A gente consegue aí fazer uns feitiços bem interessantes. Então, será que não era esse refinamento que a vida estava me pedindo? E exatamente esse lugar da gente olhar para nossa dor, resgatar, perceber o que ela me trouxe, para onde ela estava querendo me empurrar e fazer dela o que eu sempre falo, o seu maior tesouro. Cada vez mais que eu percebo isso acontecendo comigo, que eu participo disso na vida das outras pessoas, eu percebo, olha, não fica bravo com a sua dor, não. Não fica bravo com aquilo que te aconteceu. Não fica bravo com um pai que te abandonou. Não fica lutando e brigando com Deus, com uma mãe que, sei lá, né, de repente te deixou ali jogado, te deu para outra pessoa. É claro que tem dor nesse fato e tá tudo bem, somos legítimos a dor. Porém, o que tem de ouro dentro dessa dor? O que essa dor tá querendo te construir? Aonde que ela tá querendo te levar? Sinto que esse olhar pode ser muito mais construtivo e fortalecedor para nossa jornada. Muito bem? Então, desejo aqui que a partir de hoje, se isso te inspirou de alguma forma, que você mesmo possa se perguntar
sobre uma situação que você vivenciou, ok. Então não é sobre a situação que aconteceu comigo, mas sobre o que eu faço com a situação que aconteceu comigo? Exatamente. Talvez aí tenha uma grande chave, talvez aí tenha uma grande resposta que você possa estar buscando há tanto tempo e você não sabe onde encontrar, e a resposta está exatamente nesse lugar de dor que você não estava querendo olhar.